Vamos falar sobre mudanças de vasos, né, replantes e germinação nesse vídeo. Vou dar umas dicas para vocês. Antes de dar dica, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Hoje o meu tesouro está aqui, ó, nessas bancadas. Essas aqui são plantas exclusivas minhas, cores que só eu tenho no Brasil e no mundo. Ó, prestem atenção nessas plantas aqui, ó, daqui para ali. Elas estão em substrato velho, já com adubação vencida. E a grande maioria delas se encontra assim, ó. Perderam as folhas e estão meio que paradas. Aí agora olhem daqui para ali a diferença. Essas aqui, ó, eu fiz um replante. Não é aconselhável, mas no meu caso aqui eu faço pelas seguintes razões. Primeiro, porque eu evito aquele replante que você tira a planta, tira todo o substrato e coloca um novo. Eu faço aquele falso replante, que é você tirar da planta de um vaso menor e passar para um maior. E usem sempre o mesmo substrato que você já está usando na planta. Tanto que aquelas que estavam na areia, né, eu tento permanecer na areia, porque quando eu misturo os substratos nesse período de chuva, um tende a secar e outro não, e acaba dando problema em algumas raízes. Ó, essas raízes aqui eu vou ter que sentar aqui depois, trazer uma faquinha, uma caixinha de som para poder ouvir Pablo e cortar todas elas fora. Quando a planta está assim no substrato velho, já sem nutrientes e fica muito exposta ali às intempéries, às chuvas diretas, elas geralmente é que tendem a ter problemas e acabar morrendo. Então é aconselhável fazer isso. E uma outra coisa que eu faço também aqui é, antes do período de chuva, preparar minhas plantas. Caso dessas aqui, ó. Todas essas aqui, antes de começar as chuvas fortes, eu mudei elas. Preparei um substrato onde tinha mais areia, porque eu já conhecia a areia. Tá? Era muita planta, não dava para colocar no substrato de fibra de coco. Já tá até misturado, ó, tá vendo? Eu tenho misturado aqui e colocado. E não perdi quase nada aqui, perdi alguns sim, mas a grande maioria também, ó. E estourando os sacos. Ó, já que a gente está falando de mudança de vaso, a gente tem que falar também sobre adubação nesse período de chuva. Eu no passado era daquela classe que não adubava. Hoje em dia eu adubo e uso muito aqui o cloreto de potássio. Vocês não fazem ideia do quanto esse adubo ajuda no período de chuvas. Cloreto de potássio nas minhas plantas maiores
E quando as chuvas dão alguns intervalos, eu uso sulfato de potássio nas plantas. Ele, além de ajudar muito na formação da vagem dos frutos, ele ajuda a planta a regular a absorção de água. E ajuda demais, vocês não fazem ideia. Vamos agora falar sobre germinação de sementes. Já que a gente está falando de germinação de sementes, olha, duas coisas. Eu não aconselho você germinar flores em plantas que estão sem folhas. Essa aqui caiu as folhas, mas estava com algumas folhas. Caiu as poucas folhas que tinha porque está gastando energia na formação disto aqui, ó. Acontece, tá? Então por isso que eu já estou dizendo para vocês, evitem germinar planta que estejam sem folhas, porque vai forçar demais a sua planta, pode dar errado, sem contar também que falta nutriente para a formação das sementes. Algumas sementes tendem a ficar inférteis, xoxas, feias, né? Não suportam, a taxa de germinação diminui rápido com o tempo, diferente de uma planta que está bem saudável. Essa aqui é uma das filhas da Bridal. É buquê também. Vou botar uma foto dela aqui para vocês verem. Ela só saiu singela. Ó, esse pequeno amareladozinho que está acontecendo aqui é justamente ela puxando energia para a formação disso aqui. E um dos adubos essenciais nessa fase aqui é o potássio. Daqui para cá, ó, são todas as minhas amarelas. Eu comecei esse ano germinando as amarelas. Essas aqui já são filhas e netas de amarelas que saíram aqui. Isso aumenta a taxa de amarelas nas sementes. Nem todas saem amarela, mas boa parte vão sair. Ó, essa aqui é a Área, uma das amarelas mais lindas que eu conheço. Essa aqui não vai estar disponível para venda não, essa aqui estou germinando para mim. Eu tentei germinar ela muito no passado. Ó, isso aqui é obra dos ácaros, ó. Tentei germinar muito ela no passado. Ela tende a abortar muitas vagens, ela estava com umas vagens aqui, já abortou. E às vezes as sementes dela não são tão boas de germinação. Mas um colega meu aqui conseguiu tirar várias sementes dela, de uma muda que ele comprou para mim, um enxerto, e saíram bem. Então eu resolvi tentar de novo esse ano. Fora ela, tenho mais outras. Ó, tem a Bridal. Tava com várias vagens nas bridais, eu tenho 6 bridais dessas aqui, nesse pó. E algumas eu já perdi as vagens por causa da chuva aí. A Bridal é a mais procurada, as sementes. É geralmente as que acabam antes. Pelas razões de que nunca dá muita semente aqui não. Geralmente as duas vagens dão umas 80 sementes. E estou já germinando outras cores. Vamos lá. Período de chuva intensa, plantas que ficam ao tempo, eu não aconselho você a germinar não. Já germinei e dá errado, sabe? A planta, primeiro ela está sofrendo muito. Está gastando toda a energia dela para superar essas intempéries. E ela é uma boa mãe, se dedica muito à vagem. E tive muita planta que tentei germinar sementes assim ao céu aberto na chuva e aumentou os problemas de podridão dela. Cheguei a perder algumas. Sem contar também que as vagens ficam um pouco feias. As sementes não ficam assim tão legais. Olha as arábicas aqui, como tão bonitas. Nunca perdi um arábico aqui na chuva, acredita? Perdem as folhas, tudo, volta as folhas. É uma das plantas mais brutas que eu conheço das rosas de deserto. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. A rocinha tá abrindo aqui ainda. Não esquece de deixar o like. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Aqueles que já comentou nos meus vídeos sabem que eu respondo a todo mundo. Grande abração a todos e até o próximo vídeo.